A Ele seja a honra, a glória e o louvor, nossa gratidão. E seja bem-vindo aqui para mais uma programação. Fique conosco até o fim e receba as bênçãos do Senhor, tá bom? Então vamos para o vídeo e que Deus, por intermédio de Jesus... Gostaria de estar saudando meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor, também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, A Voz que Clama no Deserto. Se você ainda não é cadastrado, faça isso, se cadastre. Não querendo receber a notificação, você só precisa se cadastrar. Porém, se você também desejar ser notificado das programações aqui pelo canal, você vai precisar também acionar o sininho, tá bom? Faça isso, esteja conosco a cada programação e reflexão da Palavra de Deus. Nesta oportunidade, estamos aqui dentro do quadro Adolescentes de Deus, onde o tema central tem como título o amor na vida cristã. E o tema dessa oportunidade, lição número 7, o amor, um amor doador. Um amor doador. Vamos estar agora orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na Tua santa, gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados que temos cometido. E queremos, Pai, Te agradecer por tão grande salvação, pelo nosso nome estar escrito no livro da vida, pela esperança que temos de que a qualquer momento o Senhor há de vir nos buscar, para que onde o Senhor estiver, também nós possamos, Senhor, estar. Isso por toda a eternidade. Queremos Te pedir a Tua bênção durante esse momento, que vamos estar conhecendo mais o conteúdo agora, classe dos adolescentes, aqui dentro do quadro, Pai, Adolescentes de Deus. Seja com cada um de nós, abençoa cada adolescente, cada jovem, aqueles que ainda, Senhor, não foram alcançados por Ti. Senhor, faz esta obra, pois só o Senhor pode fazer, que é a obra da salvação. Faz isso, Senhor, e abençoa os que já andam na Tua presença, Pai, possam ter experiências maravilhosas com o Senhor, permaneçam firme no caminho em que deve andar, que é o caminho do Senhor. Caminho que o Senhor preparou. O Senhor é o caminho, aliás. Pois o Senhor mesmo disse, Senhor Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Faz isso, Senhor, não só na vida do jovem e adolescente, mas também na vida de todos quanto vão estar aqui conosco, refletindo e tomando conhecimento desse conteúdo. Faz isso, ó Pai, é o que nós pedimos, já Te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Leitura bíblica, Filipenses 4, 14 e 20. Todavia fizeste bem em tomar parte na minha aflição. Também vós sabeis, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo no sentido de dar e de receber, senão vós somente. Porque estando eu ainda em Tessalônica, não uma só vez, mas duas, mandaste suprir-me as necessidades. Não que procure dádivas, mas procure o fruto que cresça para a vossa conta. Mas tenho tudo, até em abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro suave, como sacrifício aceitável e prazível a Deus. Meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas, na glória em Cristo Jesus. Ora,
A nosso Deus e Pai seja dada a glória pelo século dos séculos. Amém. Estaremos, amado e querido adolescente, estudando uma verdade, estudando uma realidade. E qual é esta? Que o amor que está derramado em nosso coração pelo Senhor é um amor doador. Observe bem, é um amor doador. A partir do momento que fazemos parte do Evangelho do Senhor Jesus, nós fazemos parte, temos que fazer parte numa consciência do dar, do se entregar. Por isso que o Senhor Jesus disse que aquele que havia após mim, negue-se a si mesmo. O Evangelho não é, a proposta do Evangelho não é para agradar a mim mesmo. Não é para o alcance dos meus intentos. Ainda que a palavra do Senhor nos garanta, nos dá essa garantia, que todos quanto se deleita no Senhor, Ele fará, Ele cumprirá, Ele concederá o desejo do nosso coração. Porém, o Evangelho, ele é um Evangelho de entrega. Um Evangelho cuja empatia e a sensibilidade pela causa alheia tem que estar em nós. Não num sentimento, não imbuído somente no sentimento, mas de uma atitude em vista desse sentimento. Aqui fala do Paulo na prisão, quando escreveu a carta de Filipenses. E ele disse que ninguém teria cooperado ali senão ele só. E as demais igrejas? Paulo estava preso. Será, amado e querido adolescente, que em meio a esse período, muitos da igreja não tiveram um conceito ou um julgamento errado de Paulo? Pô, ele está preso, então o que ele fez? O que ele cometeu? Ele caiu? Ele pecou? E Paulo não pecou. Paulo estava preso por conta do Evangelho. Então há muitos de nós que, mesmo servindo ao Senhor, mesmo têm uma disposição, cara adolescente, de se doar. Ainda assim, não é uma garantia que ele será bem aceito. Não é uma garantia que ele terá uma resposta favorável. Paulo estava preso porque pregava o amor. Então o que nós precisamos entender é que não precisamos julgar nosso irmão. Independente da situação que ele esteja. Se ele estiver em apuro, em aflição, por conta de ter caído e estar em pecado, ou por estar fazendo a vontade de Deus, independente qual seja a situação, o que cabe a nós, amados, é demonstrar amor. Por isso que Paulo diz em Romanos que Deus nos amou até mesmo enquanto estávamos no pecado. Enquanto estávamos andando na contramão de Deus, cara adolescente. E Deus, Ele olhou para nós com um olhar de amor. E Ele doou. Diz a Bíblia que Ele deu o seu Filho. Foi o amor doador de Deus. Deus deu o melhor. Então que o Senhor nos ajude a viver realmente este amor. Este amor doador. Este amor em que vemos a entender que não estou no meio de uma congregação, estou numa coigonia, no ministério, não é para ser aceito por aqueles que estão ali. É para ser agradado por aqueles que estão ali. Porque isso é uma consequência do relacionamento cristão. O carinho, o amor, o companheirismo, a empatia. Mas estamos ali para também estarmos doando esse mesmo amor que não é nosso. Foi derramado por Deus em nossos corações. A mensagem: que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração. Não com tristeza, nem com obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Esse texto bíblico, ele é um texto que traz aí, ele traz
a forma em que nós, como cristãos, precisamos doar, contribuir. Aqui está o parâmetro da nova aliança. No Antigo Testamento, o parâmetro era o dízimo. Quando Deus estabeleceu na lei para que o israelita era obrigado, era dever, era uma obrigação com maldição se não obedecesse. Então ele tinha que dar o dízimo porque o dízimo estava atrelado à bênção para a tribo de Levi, que não tinha herança em meio ao seu povo. A sua herança era Deus, a sua herança era trabalhar para o Senhor. E da oferta que ofereciam, eles tomavam parte daquela oferta também. Mas também o dízimo do trigo, do rebanho, tinha que levar esses 10% e entregar ali na mão dos levitas. Também o dízimo era também para socorrer aquele que batesse a porta, ao sem-teto, à viúva, ao desamparado. Isso foi estabelecido no Velho Testamento, segundo a lei de Moisés, para o povo de Israel. Porém, agora, pela igreja, foi estabelecido a oferta, porém não uma oferta de 10% somente, mas a oferta segundo o que dizer o coração. Uma hora eu posso ofertar 10, uma hora eu posso ofertar 5, uma hora eu posso ofertar 30, 40. Vai da minha disposição frente ao meu ministério, segundo a sua necessidade, estando em mim este desejo de estar ali ofertando, mas tem que ser de coração. E não com tristeza, como, estou dando essa parte aqui, puxa, será que eu vou conseguir? Não é com tristeza. E nem por obrigação. Olha aqui esse texto bíblico, eu preciso parar um pouco e continuar. Que cada um, está falando de cada cristão, cada um dê a sua oferta conforme resolveu o seu coração. É uma atitude pessoal, individual e de disposição ligada, cujo fundamento é a disposição do coração. Aí ele diz, nem com tristeza, e nem por obrigação. Porque maior se deu o Senhor por nós, 100%, o Senhor Jesus. Então este é o parâmetro da igreja, da nova aliança. Porque quando falamos em dízimo, falamos em obrigação. É obrigação dar o dízimo. Porque está na lei. Malaquias 3,10 está dizendo lá. Tem que dar, senão está roubando a Deus, porque era uma obrigação. E quando o israelita não fazia isso, ele estava roubando a Deus. Porém, no tempo da graça, ela é de coração. Ela já não é por obrigação, mas ela é de coração. Independente, na lei, independente do coração, independente se estava triste ou não, tinha que dar. Era uma obrigação. Agora, a nova aliança, a oferta, o ato de ofertar, independente da sua porcentagem, pode ser nem com tristeza e também não pode ser por obrigação, mas por gratidão, para reconhecer que 100% se doou o Senhor Jesus por cada um de nós. E isso, com alegria, porque assim Deus ama aquele que dá com alegria. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Hora de aprender. Nesta lição veremos o sentido da oferta e de entregar, olha só, o dízimo como reflexo do amor e gratidão que expressamos a Deus pela forma graciosa pela qual Ele tem suprido todas as nossas necessidades. Então aqui já tenho que destacar, caro adolescente, que dízimo não faz parte do Novo Testamento. Se você quer ofertar 10% do que você ganha no seu salário, você pode fazer isso. O dinheiro é seu, a bênção que Deus lhe concedeu do emprego e do salário é seu, ou de uma herança que vem receber é seu. Então nós acabamos de ler o versículo, 2 Coríntios 9,7.
nem por obrigação. Quando se fala em dízimo, não tem como se falar em dízimo se não for por dever. Vamos ver? Vamos aqui para Mateus. Mateus capítulo 23, versículo 23, se eu não estiver equivocado. Vamos lá. Ó, ai de vós, escriba e fariseu hipócrita, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes omitido o que há de mais importante na lei. Olha só. Aqui está dentro do campo da lei. A saber, a justiça, a misericórdia, a fé, estas coisas, porém, deveis fazer, sem omitir, olha só, aquelas qual? Do dízimo. Porque o dízimo, para o Velho Testamento, observe 3:10, estava no plural. Trazei os dízimos. Tinha o dízimo que era por levita, tinha o dízimo que era para subsidiar as festas, e tinha aquele dízimo que eles guardavam consigo para aquele que viesse, o órfão, a viúva, o andarilho que batesse ali em sua porta, ele estava ali pronto a socorrer aquela pessoa. Então aqui ele diz que é dever, aqui, ó, deveis fazer, porque aqui estamos ainda dentro da antiga aliança quando Jesus falou isso. Observe quando o Senhor Jesus, ele curou os enfermos, 10 enfermos, por exemplo, aqueles 10 leprosos, ele mandou, depois que ele curou, mandou se apresentar ao sacerdote. Se no tempo que Jesus estava no seu ministério, já estava em voga a nova aliança, ele não teria enviado eles para o sacerdote. Porque o maior sacerdote e até sumo sacerdote foi o Senhor Jesus. Ele é o sumo sacerdote que veio e se entregou em si mesmo como sacrifício por cada um de nós. Então aqui nós estamos aqui, está falando com os fariseus, dentro do tempo da lei ainda. O tempo da graça, ela se deu quando na cruz do Calvário o Senhor disse, está consumado. E depois ressuscitou no terceiro dia. E ali é que se iniciou a nova aliança, o tempo da graça, o princípio da igreja. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Então, embora esteja aqui no Hora de Aprender, então estamos aprendendo. Eu poderia trazer outros versículos, né? Porque o dízimo mesmo você não encontra nenhum versículo no Novo Testamento, a não ser que eles usam muito esse Mateus 3:23, 23. Só que aqui está num tempo, o contexto aqui ainda é o tempo da lei. Por isso que Jesus usou a expressão deveis. Agora, no tempo da graça, nós lemos aqui o versículo da mensagem. Ó, nem por obrigação, mas com alegria. Trata-se de um tema, não vou persistir nisso, porque aqui no canal são poucos os vídeos e temas que fala do dízimo, fala aqui sobre a oferta alçada, trazendo toda aí a luz da Bíblia, a base bíblica, né? O sentido de cada uma dessas, de cada esse tempo, esse período. Trata-se de um tema que está presente em toda a Bíblia, até fora da Bíblia mesmo. E mais de um compromisso financeiro com a igreja. Representa o ato de adoração. Por essa razão, é tão importante entendermos o seu significado. Vamos descobrir. A paz do Senhor, amigo, adolescente. Qual é a primeira coisa que vem à sua mente quando ouve a palavra oferta e dízimo? Geralmente é um assunto que envolve muito desconhecimento em razão das críticas que são feitas a essa prática adotada por algumas igrejas. Não são todas. Congregação cristã, por exemplo, não existe dízimo na congregação, é oferta ali. E outras igrejas, até mesmo da Assembleia de Deus, tem vídeo no YouTube desse pastor e de outros, né, que ali na igreja deles é a oferta que se dá e não o dízimo. Não se trata apenas de doar quantia financeira, tanto oferta quanto dízimo só. Se os dois são oferta, por que duas distinções? Observe bem isso, para nós agora. Por que é oferta? Porque não tem mais gado, não é mais alimento. Quando falava de dízimo, falava de comida, falava de alimento. Você pode olhar,
pesquisar, vai no IA, lá na inteligência artificial, que você vai ver lá. Nunca foi moeda corrente. No capítulo 14 de Deuteronômio, dizia quando fosse distante o local onde era para adorar a Deus e prestar o sacrifício, eles tinham que pegar a quantidade em dinheiro e até lá o local onde era feita a adoração, lá trocava a moeda por gado, por vaca, por boi, por ovelha, para ofertar o sacrifício. No Velho Testamento, a moeda corrente só se tratava da oferta alçada quando era da necessidade da construção, reconstrução do templo, que nós vemos, da tenda e tantas outras, que era promovida ali aquela oferta e o povo contribuía. Porém, a questão do dízimo, à luz das Escrituras, ele era alimento, era algo de se comer, de se alimentar, gado. Observe o versículo de Mateus, que nós lemos, 23 e 23. Você não vê em nenhum lugar Jesus falar sobre dízimo em questão de moeda corrente. E quando ele fala dentro ainda do tempo da lei, porque ele diz assim, ó, vós dais o coentro, a hortelã, porque eles queriam dizer que eles eram minuciosos na obediência. Eles eram obedientes a Deus no mínimo, nas coisas mínimas. Porém, eles tinham esquecido o maior, que era a misericórdia, a justiça. E o Senhor Jesus diz, fazer isto e não deixar de fazer outra. Por quê não? Porque era dever. E agora, no Novo Testamento, na Nova Aliança, quando nós estamos numa congregação, no ministério, ali é oferta. Porque é dinheiro. Porque dá oferta e também dá o dinheiro, se os dois são dinheiro. Então é oferta, e Jesus, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele não colocou porcentagem. O capítulo 9, capítulo 8 de 2 Coríntios, trata desse assunto também. Ele fala segundo a prosperidade de cada um. A Bíblia é bem clara no Novo Testamento, segundo a prosperidade de cada um. Então vai aqueles que ganham mais, pode ofertar mais. E de repente não chega nem a 10% do que ele ganha. Um exemplo, a pessoa ganha 20 mil reais de salário e ele oferta para a igreja ali 200, 300 reais, 500 reais. Enquanto que aquele que ganha 5 mil teria que ofertar 500 reais. O que ganha 2.200 reais, e aquele que ganha mais está ofertando até mais do que aquele. Então, segundo a prosperidade. Então, não existe porcentagem para o Novo Testamento. Existe um coração disposto e segundo a prosperidade. Que propõe no seu coração. Ó, esse mês eu vou dar tanto. Se chegou a 10, 5, 20, não importa. É de 0 a 100%. Paulo está dizendo aqui a questão do exercício de se doar, de princípio da ajuda. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Não se trata apenas de doar quantia financeira, tanto oferta como dízimo faz parte do compromisso cristão. Olha lá, tá vendo? Fala de compromisso. Quando o Senhor diz aqui que não é por obrigação. Se não é por obrigação, então deixa de ser um compromisso. Aqui a questão da oferta, de se ofertar, trata da questão da doar, do amor cristão, e não de uma obrigação. Para a manutenção da obra de Deus que precisa de recursos para continuar atuando neste mundo. Com certeza, sim. Que é ofertar? Ofertar é o ato de oferecer algo a Deus em agradecimento. É uma prática presente no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Quando olhamos a história antiga, a oferta não era algo exclusivo do povo de Israel. Tratava de uma atividade que diversos povos executavam para a sua divindade nos serviços ocultos religiosos. E quais eram os presentes mais comuns? Sacrifício de animais, cereais, grãos e dinheiro. A questão da oferta. A oferta é um ato religioso. Se não é algo
só do povo de Deus, mas de outros povos também. O que aprendemos com isso? Primeiro, há um lado religioso dentro de cada pessoa. Segundo, desde a antiguidade, o ser humano tem uma inclinação para dar presentes à divindade como forma de gratidão. E para aqueles que eram ignorantes quanto à fé, a prática da oferta era levada a sério. Quanto mais aqueles que servem e adoram ao Deus vivo, o Rei dos Reis e Senhor do Senhor. O Senhor é digno de nossa gratidão e adoração. É um ato de adoração a Deus. O ser humano foi formado pó da terra. Se tornou ser vivo porque Deus concedeu a respiração a Adão com seu sopro no nariz. Há, portanto, uma ligação natural entre o ser humano e Deus. Ou seja, a vontade de estar perto do Criador e a dependência dele está dentro de cada pessoa. Se então buscar a Deus e agradá-lo com oferta é algo que se faz naturalmente, de que maneira vemos isso hoje em dia? Na antiguidade, os sacrifícios de animais faziam parte da oferta seguida nos cerimoniais judaicos. Nos dias atuais, a oferta a casa de Deus é feita por meio de suprimentos e contribuições financeiras para a manutenção da obra de Deus. No Antigo Testamento, vemos que Abel e Caim ofertaram como sacrifício de animais e cereais. Abraão deu dízimo a Melquisedeque como agradecimento pela vitória contra os reis que haviam sequestrado seu sobrinho Ló. Agora, vale lembrar aqui, você, cara adolescente, que está começando agora na fé, que você vá ali para Gênesis 14 e leia com atenção a questão de que Abraão deu dízimo. Abraão não tinha nenhum templo, Abraão não servia nenhum templo, porque ele mesmo erguia o seu altar. Aquele tempo, os patriarcas, eles mesmo levantavam um altar diante de Deus para sacrificar, como vemos no decorrer da história do Antigo Testamento. E quando nós olhamos esse texto e contexto, Abraão deu dízimo do quê? Do despojo de guerra. Não foi do que pertencia a ele. Ele deu do despojo de guerra. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, foi a única vez que a Bíblia diz que ele deu dízimo. Porque o sacerdote Melquisedeque era o que subsidiava todo aquele local onde Abraão convivia com a sua esposa e a sua família. E voltando da guerra, o sacerdote foi de encontro para ele, dando pão e vinho. Ele retribuiu aquele momento de comunhão com o sacerdote, com Melquisedeque. Aí ele deu dízimo. Só que ele também não ficou com nada. Abraão, daquilo que ele tomou de guerra, ele não ficou com nada. Olha o texto bíblico lá. Ele deu dízimo para o sacerdote do despojo de guerra e o demais ele deixou que eles dividissem entre o rei de Sodoma e aqueles 3 amigos que ele foram com ele dar ali ajuda com respeito a essa empreitada militar para poder resgatar o seu sobrinho Ló. Ele não resgatou só o sobrinho Ló. Ele resgatou todos que estavam na mão daqueles reis. E chegando naquele local oportuno, isso foi Melquisedeque, foi ao encontro de Abraão. Abraão não foi até Melquisedeque. Melquisedeque foi até Abraão. E lá adiante, o conceito histórico, porque existe um abismo da Bíblia, que nós precisamos entender, que um deles é o cultural. Então, ali foi algo da cultura, do costume ali. E diz que Abraão deu dízimo de tudo do despojo. E Abraão estava indo para a sua casa. Aí o versículo 3, você vai ler lá, ele era rico, Abraão. Porém, essa foi a única vez que Abraão deu dízimo. E o que é dízimo? É a oferta de 10% de tudo que recebemos. Abraão deu dízimo e o povo de Israel também o fazia. Malaquias 3:10. Então observe que cada contexto aqui é um contexto bíblico. Nós não podemos tomar o texto e usar como pretexto, porque é o que as igrejas fazem hoje. As igrejas usam o texto desassociado do contexto e usam como pretexto para persuasão e persuadir os irmãos para que dê o dízimo, porque Israel deu dízimo. A questão, vou abrir mais um parênteses novamente aqui, mas já comentei, mas o primeiro é o anteparênteses, como sempre faço quando falo desse assunto. O irmão, a irmã, cara adolescente, você oferta, quer ofertar 10% todo mês? Glória a Deus pela sua vida. Observe o que eu estou falando.
Glória a Deus, a questão aqui é querer legitimar, homologar algo que a Bíblia não homologou. A Bíblia, o Senhor homologou o dízimo para os israelitas. Vamos observar o texto, já que estou vendo que o assunto vai ser só esse. Então nós vamos lá para Malaquias. Malaquias, capítulo 3, versículo 9 e 10. Vamos ler o 9 e 10. Ó. Diz o 8, vamos ler o 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Olha só, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Aqui está falando, está tratando Malaquias, está tratando da liderança sacerdotal aqui. Já não é do povo. O povo, ele dava ali, entregava o dízimo. Só que os sacerdotes ali, a liderança ali do povo de Israel, daquela época de Malaquias, não estava dando o dízimo do dízimo, que estava na lei, porque eles tinham que dar. Eles tinham que receber do povo o dízimo, e o levita tinha que dar o dízimo do dízimo. Está lá na Bíblia, no Velho Testamento. E só que eles não estavam fazendo isso. O povo dava o dízimo, só que ele não dava o dízimo do dízimo. Fora outros detalhes que eles estavam vituperando o nome, a adoração do Senhor, dando qualquer oferta, né? Ovelhas aleijadas, doente. Deus chamou atenção nesse capítulo sobre isso também. Agora observe bem, aí ele continua. Por que roubará o homem a Deus? Ele está dentro desse contexto de que era uma lei e era obrigação. Era de Deus aqui. Deus falou: eu quero que você tem que separar e dar para o sacerdote. E o sacerdote tem que dar o dízimo também. Como também a oferta alçada. Vós, olha só, vós sois amaldiçoados, olha só, com a maldição, porque a mim me roubais, sim, vós. Agora, observe esse detalhe. Esta nação toda. O Senhor não está falando em Malaquias para as nações, porque era só Israel que tinha essa obrigação. Era só Israel que tinha essa obrigação de dar o dízimo. E a maldição está atrelada à lei. Está lá, Deuteronômio 28, 26, até 28, onde ali a desobediência estava atrelada à questão de sofrer a maldição. Por isso que ele diz assim: vós, esta nação toda. Aí ele diz aqui, ó, o 10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Por que ele diz porque haja mantimento? Não está falando aqui de cimento, não está falando aqui de construção, está falando aqui de mantimento para o sacerdote, para os levitas que trabalhavam diurnamente, de noite, de dia, era 24 horas no templo. Eram equipes que ficavam ali. E eles se mantinham por estas ofertas e também pela entrega do dízimo. Aí diz aqui: depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advém maior abastança. Então, muitos tomam esse texto e tiram do seu contexto e usam como pretexto para persuasão. E diz que aquele que é contra, né, está sendo usado pelo diabo, aquele que é contra tá com sentimento de, como é que se diz, de alvareza. Esse é o termo que eles usam, porque eles usam tanto a questão do terror para que você venha contribuir. A contribuição no tempo da graça, observe bem, amados, é por conta da obra que o Senhor tem feito por nós. Paulo fala em Coríntios, cara adolescente, capítulo 9 ou 8, ele fala que Jesus se deu 100% pela nossa vida. Agora não existe mais porcentagem. É segundo a prosperidade, segundo o coração de cada um. Porque se for diferente disso, Deus não se agrada, como disse. Deus ama aquele que dá com alegria. Então Deus, no Novo Testamento, Deus não estabeleceu um limite ou uma porcentagem que se inicie. Está aberto segundo a prosperidade. Aquele que
ganha pouco, só pode ofertar R$ 2 na salva, pode só ofertar, ajudar quando pode ajudar ali com R$ 10, com 20. Mas tem aqueles que são mais prósperos, são empresários, esses vão dar uma oferta maior, vão poder socorrer a igreja na sua necessidade, com respeito à obra de Deus. E quando o Novo Testamento fala de oferta, está sempre atrelada a pessoas, a vida, a igreja mística, não a igreja local, não a um templo. Porque isso aí é louvável que se faça uma oferta, se leva conhecimento da comunidade que ali se encontra, a necessidade de trocar uma lâmpada, necessidade de pagar a luz, apagar a água, reformar, comprar a cadeira. Isso é feito através, né, dessa notificação àquela comunidade e se unindo com um sentimento de doação, de doador, vão estar ajudando. Então muitos vão poder ajudar mais, vão ter muitos que vai ter que dar, vão precisar comprar 50 cadeiras, vai ter um dos irmãos daquela comunidade que eu falo, não, as 50 cadeiras eu dou, eu compro para a igreja. Porque o Novo Testamento é assim, não está atrelado a porcentagem, está atrelado à condição de cada irmão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o Novo Testamento também não limita a oferta. O sacrifício de animais no judaísmo. Os animais para sacrifício e as outras ofertas levadas ao tabernáculo e por conseguinte ao templo, serviam não só como adoração, remissão dos pecados e agradecimento, mas também como manutenção da estrutura religiosa. A Bíblia fala que as ofertas sobem a Deus como um cheiro agradável. Era um método determinado por Deus, olha só, determinado por Deus, para que seu povo mantivesse viva a fé e a comunhão com ele. A oferta no Novo Testamento. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses sobre as ofertas que os irmãos e a irmã lhe enviaram. No momento difícil do seu ministério, essa igreja lhe socorreu. E Paulo estava agradecido por este gesto de amor, como acabamos de refletir. A oferta sempre estava atrelado às pessoas. Paulo, quando mandou juntar a oferta aqui, e ele ia enviar Tito ali, juntamente com Timóteo, se eu não estiver equivocado, para receber aquela oferta, para levar os irmãos que estavam em Jerusalém, era oferta, era dinheiro. E era para socorrer os irmãos. Quando se colocava aos pés vendiam as propriedades e colocavam os valores aos pés dos apóstolos. E ele, os apóstolos, socorria a todos daquela comunidade cristã conforme a necessidade de cada uma. Então, era a pessoa, sempre foi ligada à pessoa. Já expliquei aqui. Não quer dizer que hoje nós não temos que cooperar quando há necessidade de uma igreja com respeito a qualquer situação do local em que nos reunimos para o louvor, para a adoração a Deus. No momento difícil do seu ministério, essa igreja socorreu a Paulo. O apóstolo diz que as ofertas são como um perfume suave oferecido a Deus, o sacrifício que ele aceita e que lhe agrada. Embora a estrutura religiosa da época de Paulo fosse diferente dos rituais do templo, o gesto de oferta a algo a Deus em agradecimento tinha o mesmo significado. Hoje, as condições também são outras, mas a necessidade de manter a administração das igrejas continua. São diversas atividades de uma igreja e por isso devemos contribuir com as ofertas. A palavra de Deus nos instrui quanto à maneira de como utilizarmos o nosso dinheiro. Economizar é necessário diante do consumismo, somos diariamente estimulados. Entretanto, torna-se um problema quando impede alguém de gastar com generosidade e indica a falta de sabedoria. Oferta e dízimo são coisa de adulto. Oferta e dízimo são coisa de adulto? Você deve estar pensando que esse assunto de oferta é coisa de adulto, mas não é. E sabe por quê? Você, mesmo sendo adolescente, tem motivo para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por você. Por isso é importante você criar o hábito de ofertar com os ganhos que você recebe. Não estou nem citando o dízimo, que já falei, deixei claro que não faz parte da nova aliança. Se você ainda não contribui com a sua igreja, analise suas condições e ore para que o Espírito Santo lhe ajude a se organizar nesse sentido. Ofertar deve ser sincero.
Uma vez Jesus mostrou ao discípulo que a oferta de 2 moedinhas da viúva pobre era maior do que a grande quantidade de dinheiro dos ricos, porque ela deu de coração tudo o que tinha. Então, a questão estava na motivação. E os ricos davam o que sobrava. Mas aquela viúva, ela deu 100%. Aprendemos que o importante não é a quantidade, mas a gratidão da oferta. O apóstolo Paulo interpretou que as contribuições devem ser dadas com alegria, porque representam o amor a Deus. Assim, reclamar e falar mal da oferta não reflete o comportamento cristão. Ao entregar a oferta, estamos apenas devolvendo o que ele nos deu. Ele está falando aqui de dízimo ainda. Não é um valor que vai fazer falta, porque Deus pode dar muito mais do que você precisa, para que você tenha sempre tudo o que necessita, e ainda mais do que necessário para fazer todo tipo de boas obras. Concluindo, o ato de contribuir com ofertas na igreja é um gesto de amor e adoração a Deus. O dinheiro será empregado para o cuidado da casa de Deus. Isso sobe como um perfume agradável ao Senhor. Esse tema é importante para que, desde já, você adolescente, aprenda que o cristão deve contribuir com alegria e agradecimento por tudo que Deus tem feito em sua vida. Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nos abençoe e que você, cara adolescente, tendo essa condição, você já está trabalhando, Deus te abençoou com o trabalho. Então, na hora que passar salvo ali na sua igreja, na sua comunidade, você separe uma oferta para a igreja. Do seu salário, você que ainda não assume, por não assumir ainda alguma responsabilidade, né? Porque quando você namorar, quando você tiver noivo, aí sim, né? Haverá uma despesa maior, um compromisso maior. E quem sabe você, por ser adolescente, do que você ganha, você tem condições de dar uma boa contribuição para a sua comunidade. Isso entre você e Deus, de coração, porque o amor é doador. Observe novamente, o amor, encerrando aqui, é doador. E quando se fala de doação, não é algo imposto, é algo que vem da pessoa. Não parte do princípio de uma consciência por uma persuasão de fora, mas é uma oferta e uma disposição que parte do interior, de uma compreensão interior, de que você, como membro daquela comunidade, né, é louvável, é agradável, é justo, é de boa fama. E também a virtude nisso, de você estar ali ofertando na sua comunidade, na sua igreja, na sua congregação. Faça isso. Porém, com respeito ao dízimo, fica a cargo de você, porque aqui eu não estou para trazer uma polêmica sobre isso. Se você quer ofertar e também dar o dízimo de 10%, o dinheiro é seu, que você faça isso de coração e com alegria, e não por obrigação. Se você estiver dando por obrigação, você já foge do que a Bíblia diz sobre este assunto na questão da nova aliança, na questão do tempo da graça, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Um abraço a todos, vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença. Pedimos, Pai, perdão dos nossos pecados que temos cometido. Queremos te agradecer, Senhor, por mais esse momento em que aqui estivemos, meditando, Senhor, na tua santa palavra. Meditando, Senhor, neste importante conteúdo, que é a questão de doar, de se doar. Não só em outras áreas, em outro sentido, ó Pai. Mas a lição trazia se referindo mais à questão da contribuição. Que o Senhor nos dê um coração sempre alegre, disposto, Pai, a abrir mão daquilo que é necessário e sempre vemos a fazer, Pai, com alegria. Porque fora disso é perca de tempo. Ainda que eu oferte
pudesse ofertar, Pai, eu resolvo ofertar até 50%, dentro de um propósito meu de fazer isso, do meu salário que eu recebo, dentro de uma determinada ocasião e a condição que isso venha a ser favorável para mim, se não for com alegria, Pai, e se não for de coração, de nada vale. Como foi a questão da viúva. Então, Pai, que haja sempre a motivação correta e uma boa disposição, meu Deus, em nosso coração para estar a ofertar quando da passagem da salva ou quando da proposta da igreja em ajudar através de um carnê ou qualquer outra circunstância. Podendo assim fazer, ó Pai, como já fizemos no dia a dia, na questão de irmãos precisar comprar um óculos, na questão de irmãos que acabou atrasando a sua conta de luz, foi tirada uma oferta, a igreja contribuiu, aquele irmão saiu daquele aperto. Isto é o amor cristão em prática no seu dia a dia. Faz isso, ó Pai, em nossas vidas, nos ajuda, nos guarda da alvareza, também nos guarda do engano, nos guarda, Pai, dos cães e dos lobos, ó Pai, que estão aí, ó Pai, a roubar, Senhor, a furtar, a pôr a mão no dinheiro da tua igreja, depenando as ovelhas com a persuasão, ó Pai, que parece ser bíblica, mas não é. Tiram do texto o versículo, ó Pai, e usam como pretexto para persuadir aqueles que estão vivendo pela fé. E por viver pela fé, tem disposição em agradar a Ti, Pai. Vivendo pela fé, tem disposição, Pai, para doar segundo a necessidade que ali for necessário. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai, de nós. Que o Senhor abençoe a todos, independente aqueles que dizimam ou que ofertam. Ó Pai, se é de coração, se está em nós essa disposição, que seja ela com alegria, porque a este ato e esta motivação, a tua palavra diz que o Senhor ama e que o Senhor agrada. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que nós oramos por isso, já te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.